A violência contra as mulheres vem sendo imensamente discutida nas últimas décadas por diversos enfoques em diferentes áreas do conhecimento e entre os movimentos sociais. Suas consequências são destrutivas, tanto para as pessoas envolvidas direta e indiretamente nos atos de violência, como para as sociedades. Por se tratar de uma questão complexa, as reflexões e intervenções que acompanham buscam dar conta de uma série de fatores a ela interrelacionados, o que expressa hoje em políticas públicas voltadas à prevenção, ao combate e à erradicação de todas as formas de violência no mundo inteiro. Uma das características assumida pela violência contra as mulheres refere-se ao silenciamento e ao isolamento vivenciado por elas, encontrando-se amplamente no âmbito doméstico e familiar. Infelizmente, trata-se de situações ainda consideradas banais e de parte habitual da trajetória das mulheres, minando-lhes a autoestima, a autoconfiança e a percepção de que são sujeitos de direito à vida respeitosa e digna. Assim, dar visibilidade aos sofrimentos decorrentes de vários tipos de humilhação, opressão e submissão à vontade dos homens com os quais elas têm fortes relações afetivas. É um desafio para si mesmas e para os e as profissionais que as atendem em diferentes serviços públicos. O olhar é que faz a diferença. As coisas não vêm rotuladas na testa. Não é a boca da pessoa que vai falar. Muitas pessoas que sofrem violência estão amordaçados pelo medo. Então, é importante você enxergar além do que você está vendo, além da fala. Às vezes tem algumas que na primeira entrevista elas já falam tudo, porque estão tão angustiadas que elas conseguem falar. Já outras são bloqueadas, né? Então, depois de terceira, quarta vez, elas conseguem. O olhar e a escuta atenciosos dos e das profissionais dos diversos serviços é fundamental para se quebrar o silêncio e a invisibilidade em que se encontram as mulheres em situação de violência. Além disso, essa atitude atenciosa é fundamental para se dar aos casos de importância e o caráter de emergência que requerem, mostrando, inclusive, por meio dessas ações, que a violência contra as mulheres não é aceitável no nosso meio. Quando a pessoa chega ao hospital baleada, esfaqueada, imediatamente você chama a polícia, o atendimento médico, mas quando a mulher chega vítima de violência sexual, não existe esse aparato de buscar com emergência um atendimento para essa mulher, como se fosse uma coisa menor. Geralmente são crimes que acontecem na ausência de testemunhas ou quando acontece, no caso de agressão física, as testemunhas são próprios familiares que não conseguem se desvencilhar daquilo e não falam a verdade, não têm coragem de falar a verdade por diversos fatores, e aqui não é nenhuma crítica, né? E então a gente vai ter que buscar detalhes daquela narrativa para ver se a gente consegue provar, porque para o juiz não basta a narrativa, aquele fato tem que ser provado. É claro que nem todo o trabalho dos serviços públicos será exercido da mesma maneira. Eles se diferenciam entre si pela natureza e pelo tipo de atendimento prestado, tendo, portanto, finalidades diferentes. Alguns se voltam para a proteção e outros para a assistência, por exemplo. Contudo, todos são essenciais para a atuação numa rede de serviços eficaz, integrada e de apoio às mulheres, para enfrentarem e se prevenirem de atos de violência. O nosso trabalho não é policial. A gente não vai estar fazendo investigação. Se a gente suspeita de alguma coisa, a gente pode pedir que seja feita a investigação por quem faz a investigação. Não somos nós, né? A gente presta assistência. Eu tenho observado que tem várias mulheres que entendem a violência como um padrão de relação normal entre um casal, na família, como se aquilo tivesse feito parte de uma história de longo tempo para ela, para os seus familiares anteriores e, consequentemente, naturalmente vai fazer parte dessa história de vida. Às vezes é difícil você dizer assim, saia da violência. Às vezes você tem que entrar na história daquela pessoa para você conhecer e saber o quanto é difícil para ela. E às vezes também ela acha que o companheiro um dia ele vai mudar, ele não vai mais agredir nem a ela nem aos filhos.
Diante de um fenômeno tão complexo e às vezes sutil no que diz respeito ao aprisionamento das mulheres em suas tramas violentas, muitas delas só vão encontrar força e confiança para dizer basta às situações vividas se forem acolhidas e receberem suporte de uma rede de serviços voltada para diferentes dimensões do problema. O impacto positivo dessa rede ocorre não só nos casos de violência contra mulheres adultas, mas também nos ganhos recebidos pelos filhos e filhas que deixam de conviver num ambiente violento e que têm, portanto, a oportunidade de quebrar a herança familiar transgeracional. Essa herança que vem transmitindo a violência socio e culturalmente de gerações em gerações. Então eu vejo mulheres que, além de vivenciarem uma repetição dessa história, permitem que essa história também se repita com seus filhos. Não no sentido de, deixa acontecer, mas no sentido de permitir por não conseguir agir de forma diferente. O dano que você recebe enquanto criança, essa marca, essa cicatriz emocional, você vai carregar ao longo da vida. Acho que alguém até aqui falou que tinha sofrido abuso e daí não conseguia se relacionar com o marido, né? Então isso é uma coisa que aconteceu provavelmente lá atrás, na infância ou adolescência, e que a pessoa, por não ter nenhum tipo de assistência, vai carregando, né? E trazendo prejuízos para a vida futura. No entanto, não se deve subestimar a capacidade de transformação das próprias mulheres, como se apenas os serviços oferecidos fossem responsáveis pelas suas transformações. Afinal, há exemplos de que várias mulheres conseguiram reunir forças com seus recursos internos e diante de cenários dramáticos em que se encontravam, como relata aqui a delegada da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente em 2008. Por razões diversas, ela não se encoraja de estar falando o que está acontecendo. Mas tem um limite dela. Geralmente esse limite que a gente tem observado é quando pega o filho. Pegou uma das suas crias, né, um dos seus filhos, ela tem coragem de procurar um órgão de responsabilização e narrar que não quer mais aquilo ali, como se cessasse a vida dela de vítima da violência. Atualmente no Brasil, temos a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, e conhecida por Lei Maria da Penha. Um grande incentivo e mecanismo para se punir os agressores e proteger o direito das mulheres em situações de violência doméstica e familiar. Esta lei representa uma conquista e um marco político, social e cultural para o país. Por meio dela, o Estado brasileiro reafirma não ser conivente com esse tipo de violência, trazendo para si a responsabilidade de criminalizá-la, coibi-la e puni-la. Houve recentemente uma mudança na lei que trata a violência doméstica, com a publicação da Lei Maria da Penha, tem mais ou menos 2 anos, ela é de agosto de 2006. Né? E quando houve essa mudança na legislação, houve também essa preocupação de será que os casos agora será que a mulher vai ficar com mais medo, né? A legislação ela é mais rígida, então será que ela vai ficar com esse receio de denunciar, vai procurar menos e tudo? A gente tem observado que não, isso não tem acontecido. Evidentemente, não cabe só ao Estado cuidar da ordem e do bem-estar da sociedade. Cabe a cada um e uma de nós, especialmente a agentes públicos no desempenho de suas funções, o importante papel de responsabilidade social, visando contribuir para a paz geral e para a defesa de pessoas em momentos vulneráveis e menos favorecidas no jogo de poder. De uma certa maneira, você aceita o desafio, é uma escolha sua. Você pode até não ter muita consciência de por que você está fazendo isso. E eu digo assim, para mim foi uma grande oportunidade eu fazer essa reflexão em relação ao meu próprio papel na sociedade. Então, eu acho que é um grande desafio, uma grande oportunidade. Para responder com efetividade, portanto, à responsabilidade social que agentes públicos possuem, é necessário que estejam sensibilizados, bem informados, assim como bem capacitados sobre a questão e os aspectos assumidos pela violência contra mulheres em nosso meio. Todo mundo que vai trabalhar com essas questões precisa ser capacitado, ser sensibilizado em relação à questão da mulher, né? Porque a gente ainda ouve muito discurso assim, no sentido de que a violência contra a mulher
isso não devia ser crime, principalmente quando é doméstica, né, a violência. Quando são casos assim mais graves, casos assim de estupro, você não se questiona isso, mas a violência doméstica, ela ainda é vista como uma coisa, isso não tinha que estar aqui, isso não deveria ser tratado como crime. Então ainda uma certa indisposição, uma certa má vontade de tratar esses casos. Contudo, a sensibilização, a informação e a capacitação continuada não são suficientes para preparar de modo adequado e seguro as pessoas que trabalham com mulheres em situação de violência. É fundamental olhar para dentro de cada um que desempenha essas atividades, buscando entender e auxiliá-los no que se refere aos impactos e às repercussões subjetivas que suas atuações profissionais lhe causam. Na verdade, como na grande maioria desses profissionais é formada por mulheres, muitas delas sentem-se mobilizadas emocionalmente com lembranças a partir de suas próprias histórias de violência e da identificação com as histórias alheias, que lhes são apresentadas nos corpos e nas falas das mulheres agredidas e humilhadas que habitualmente atendem. A gente que lida com a doença, às vezes adoece também. Então, muitos profissionais, ao atender uma vítima de violência, às vezes eles choram, eles vão para o banheiro chorar, porque o impacto é muito grande. A gente pode sofrer e não se agarrar a esse sofrimento, ele passa pela gente, ele se vai, ou a gente pode segurar, e aí é muito prejudicial para o profissional. É verdade que as profissionais cuidadoras de mulheres em situação de violência vêm encontrando estratégias individuais e coletivas para lidarem com os impactos emocionais por elas vividos. A busca por um distanciamento do dia a dia profissional pode ser considerada positiva no sentido de ajudá-las a se protegerem do desgaste emocional que o sofrimento das mulheres em situação de violência lhes exigem, especialmente diante da total falta de apoio institucional para a supervisão e acompanhamento psicológico em que se encontram. Eu tenho até uma certa facilidade em me desligar. Eu saio do hospital, eu não levo para casa, eu tento não levar o problema comigo. Infelizmente, a secretaria, né, os órgãos, né, de governo, eles não têm uma terapia para a gente, né? Não tem o cuidado de um cuidador. A mudança que se deseja na sociedade em direção à paz e à dignidade nas relações sociais, especialmente naquelas entre homens e mulheres em sua convivência doméstica e familiar, deve também envolver uma atenção significativa às e aos profissionais que estão na linha de frente na erradicação, no cuidado, na proteção, na punição e na prevenção da violência. Para tanto, o trabalho em rede precisa contemplar os aspectos subjetivos dessas atuações, não sendo só resultado do esforço isolado e particular de pessoas e grupos, mas efetivando-se por meio de políticas institucionais, públicas e sociais. Assim, a efetividade da rede de serviços tão almejada para se ter maiores condições de garantia ao direito das mulheres a uma vida sem violências também se desdobrará em benefícios para as agentes impulsionadoras dessa mesma rede, revertendo-se certamente na melhor qualidade das práticas profissionais para a sociedade. Para se transformar essa sociedade ou para se buscar um outro tipo de relação entre as pessoas, a discussão de gênero e a violência contra mulheres é algo que precisa ser discutida profundamente, debatida e, no caso da violência contra mulheres, deve ser coibida, deve ser erradicada para que a gente tenha, de fato, uma nova sociedade. A gente realmente precisa ter uma rede interagida, para a gente saber para onde encaminhar essas pacientes, para dar sequência, para que realmente elas sejam cuidadas e nós também. Ela vai dar visibilidade ao problema para que políticas públicas enxerguem e tomem medidas. A gente vê muito crescimento a partir da nossa intervenção. Então, esse é o retorno que a gente tem. A gente consegue que elas tenham um acompanhamento psicológico e o acompanhamento médico conosco, tá? E às vezes a gente consegue, depois de muitos anos, quebrar o ciclo. Mudança. Acho que essa é a palavra.